Rapaziada, antes de começar o vídeo, já deixa seu like aí no vídeo, já se inscreva no canal aí pra você não tá perdendo nenhum vídeo novo que eu tá lançando. E é isso, bora pro vídeo que tá muito bom. Coisa que me fascina é ver a quantidade de pessoas que hoje vive em total situação de vulnerabilidade, fraqueza e risco e sequer percebe isso. Ou tá falando de vocês, punheteiros! pior, sabe e não liga. É sobre isso que eu quero conversar hoje. Eu quero tentar divagar um pouquinho sobre essa reflexão de o que a gente pode fazer para tomar mais consciência dos riscos que nós temos nas nossas vidas e também do que a gente tem de fraqueza, ou seja, de algo que pode ser usado contra nós. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a Morgantes, uma joalheria em estilo clássico que hoje apoia este canal. Falei pra você, veja, pessoas, detalhes e... sem as miguelagens, tá? Eu sempre fui um cara muito medrosão, muito fracote, e eu sentia que isso me incomodava profundamente. Eu via que eu era um cara que não tinha muita força, que não tinha muito condicionamento, que não sabia lidar com ferramentas. Isso sempre foi ruim pra mim, porque eu me sentia muito impotente pras coisas. Então, a partir desse ponto, quando eu comecei a envelhecer, comecei a ter potencial pra fazer as coisas, eu comecei a melhorar esse lado meu. Eu comecei a mexer com ferramentas, eu comecei a mexer com armas de fogo, comecei a aprender a Gostaria de agradecer por estar presente sempre quando e o quanto pode. Formas diferentes sempre me divirto com suas livres. Mais quem eu sou para que eu não ficasse dependente dos outros. Hoje eu estou com 32 anos de idade, ainda sou bastante jovem, ainda sou bastante fracote, mas com certeza eu sou muito melhor do que eu era antes. Eu tenho certeza absoluta de que se o Júlio de 16 anos olhasse para o Júlio de hoje, ele não acreditaria no que estaria vendo. Afinal, a diferença é notável. Não só do ponto de vista físico, óbvio, estou mais velho, mas principalmente do ponto de vista de pensamento. Hoje eu sinto que eu consigo dar conta do recado. Eu consigo lidar com situações muito difíceis sem me descontrolar e eu já tenho um repertório mínimo de habilidades para lidar com as coisas que a vida joga para cima da gente. Desde um pneu furado, até falta de dinheiro, até um problema familiar, enfim, eu me sinto mais ancorado. E a minha vida toda eu fui perseguindo isso, eu sempre fui perseguindo formas de me desafiar e de buscar formas diferentes de superar essa fraqueza inerente que eu possuo, né? E quanto mais eu busco por isso, mais gana eu tenho, mais vontade eu tenho de alcançar novos patamares. Eu quero, se eu corri 50 km, agora eu vou correr 100. Se eu carreguei mochila por 30 km, eu vou carregar por 200. E assim, consecutivamente, eu quero sempre expandir o meu potencial. Tenho 22 anos e sempre fui um cara de boa e por isso tem uns caras folgados na faculdade que zoam o pessoal. Como me impor se ele embora eles vierem falar merda pra mim? Sou arte que forte, mas sou muito na paz. Bom, isso aí já começa pela sua postura, né? Isso aí já começa pela postura. Quando você é um cara que tem autoconfiança, a maneira como você anda, como você se comporta, como você fica parado, a postura com a qual você se comporta, já transmite uma mensagem. Esses caras aí que geralmente ficam zoando os outros, fazendo gracinha, essa parada toda, até bullying em escola, eles zoam aqueles que eles observam que são os menoscabados, né? É os moleques da postura patética, os punheteiros, aqueles que não exalam energia nenhuma, né? Aqueles que são esquisitão, que não sabem se comportar, falar direito, não tem resposta pra nada. Aqueles que demonstram, tanto pela postura quanto pelas falas, que produzem uma fraqueza, tá ligado? Pra galera do Coringas. Então, só a postura já muda tudo, né? Então, se você é um cara aí que tem confiança, só a maneira que você tá andando, os caras vão olhar e eles não vão querer mexer com você. Se mexerem, se fizerem uma brincadeira, você responde na mesma moeda. Fizeram uma brincadeira patética com você, zoe eles. O dobro. Tá ligado? É bate e volta. E já estompa, e fica por isso. Aí eles vão perceber que tem que te respeitar. Que você não é trouxa. Só é zoado e dilacerado quem se faz de trouxa. É quem não tem postura de nada. Posso ser amigo de Jaque. Não, seu bosta. Calado. Sempre parto do princípio de que eu sou um fracote. Então tudo que eu faço me surpreende. Você parou com o uso de esteroide, Xandão? Já falei que já! Xandão, uma menina simpática da igreja está internada em mim. Só que não quero abandonar as bruxinhas. As bruxinhas me dá prazer e ela só vai me dar depois do casamento. Isso é ruim, não concorda? Não quero viver de pupunha. A parte boa de tudo isso é que você é honesto. Ou seja, o que você tá falando, eu sou um corrompido, eu não tenho capacidade nenhuma de exercer moral, de conduta, de honra, de caráter, eu quero viver na profanação. Certo? O demônio já te ganhou. É só esperar o cão do inferno agora. Burro. Porque eu não achava que eu era capaz de fazer aquilo, e aí eu quero fazer mais. Então, todo mundo tem o direito de viver na profanação. Você quer ir pro inferno? Não dá pra saber se a gente vai pro inferno ou não, mas você quer acelerar?
Você quer cada vez ter mais convicção que vai pro inferno? Problema seu, porra. Vai lá, vive na profanação, acaba com tudo. Tem. Tá? Na hora que a conta chegar, não vai poder reclamar, não vai poder chorar. Aí não adianta. Tá? Aí vai ter que ser macho pra aguentar. Certo? Então é isso aí. Cada escolha tem uma consequência. Isso é fato. Não dá pra servir a dois senhores. Você faça aí sua escolha. Latrocínio Games Superchat R$1. R$1 from Latrocínio. Tamo junto, Latrocínio. Vai A tomando. sempre foi assim. Minha vida inteira foi lutando pra tentar melhorar quem eu sou, né? Em todas as formas e esferas possíveis. Nem sempre dá certo, algumas vezes dá errado, mas eu sempre tô tentando. E aí, cara, tem horas que eu fico pensando assim que eu vejo muitas vezes quando eu converso com alguns urbanoides, né? Pra quem não sabe, urbanoides, na minha visão, são aquelas pessoas que vivem nas cidades e acham que a carne brota no mercado e que a água da pia surge de maneira mágica ali. Pessoas desconectadas, descoladas da realidade da sobrevivência humana como um todo, né? E eu olho pra essas pessoas e algumas vezes eu recebo alguns relatos, cara, que eu fico me perguntando, caramba, como é que uma pessoa dessa consegue viver? Porque, pensa comigo, eu vou usar uma situação extrema só pra facilitar, tá? Pra gente poder visualizar o negócio. Pô, muitas vezes, eu tô na minha casa. Bruce mandou R$5. Minha sogra mora Opa, comigo, tem Xandão. uma criança na barriga da minha esposa agora. Porém, não vá com Eu pressa. fico imaginando, imagine se de repente, na madrugada, um grupo de caras, uns 5 caras, começa a arrebentar a minha porta pra entrar na minha casa e sei lá o que eles vão fazer. Eu acordo no meio da noite e me vejo a minha porta sendo arrebentada com um monte de cara em volta Mande todos para o Sheol. Simples assim. de casa. Eu fico pensando, eu não consigo tolerar a ideia de me ver de mãos atadas nessa situação. Eu não consigo pensar em saber que isso um dia pode acontecer e não fazer nada para tomar ação a respeito disso. Eu fico imaginando, eu não entendo como uma pessoa consegue engolir a ideia de que se um assaltante entrar em sua casa do dia para noite, ela não tem absolutamente nenhuma defesa. É. Bom, isso aí já... O cara quando é alfa, ele é estilo colecionador de corpos. Tá ligado? Já assistiram um filme lá? Das armadilhas que o colecionador de corpos coloca na casa? Então você vai ter sua casa, principalmente se você morar no meio do mato, o cara já tem que ser muito cabaço pra ir lá no meio da montanha, do mato, pra querer invadir sua casa. Então assim, você faz uma série de armadilhas, tá ligado? Em volta da casa. Irmão, cada passo que ele der, um membro a menos. Vai tomando. Eu não consigo entender como um homem de família consegue aceitar que se um criminoso entrar em sua casa, ele não tem absolutamente nada para fazer a não ser chamar a polícia. Eu sei que é um Charlie caso extremo, mandou tá? Mas eu tô extremizando R$5. para deixar claro aqui. Ei, Super Eu não consigo Xandão, entender Justo como você Undead. consegue viver com isso. Porque hoje eu sou um cara armado, eu treino constantemente, a minha casa tem sistemas de alarme, segurança, câmeras de segurança, tem grades, e ainda assim eu sempre durmo pensando, será que é o suficiente? Porque eu tô falando de proteger minha vida. E mais do que isso, eu tô falando de proteger as pessoas que são importantes pra mim. Então nunca é o suficiente. Se você for parar pra pensar, e eu não tô entrando aqui na paranoia, tá? Eu sou um cara muito tranquilão. Quem me conhece pessoalmente sabe. Não confunda paranoia com preparação, tá? E eu olho pra isso, cara, e nunca vai ser o suficiente. Não importa o quanto eu treino, o quanto eu esteja equipado, sempre haverá alguma coisa que eu preciso melhorar pra garantir a felicidade e a saúde e a vida daquelas pessoas que eu amo. Então, eu tô sempre focado nisso. Eu tô sempre focado, bom, ok, minha defesa já tá aceitável, ok. Como é que eu vou produzir comida pra minha família? Como é que eu vou encontrar formas de renda e diversificar as minhas rendas de uma maneira que eu não tenha problemas em comprar comida pro dia de amanhã para aqueles que me amam e que estão comigo? E eu sempre tô buscando encontrar formas de superar essas fragilidades. E eu vejo que, por outro lado, como eu estava dizendo, existem pessoas que não ligam pra isso. Elas realmente... Eu não sei se elas estão cegas, ou que elas sequer conseguem ver isso, ou se elas sabem e simplesmente não se importam com isso. Porque eu prefiro a primeira opção. Qual que é a frase? Que você aí não saiba trocar um pneu de carro porque você nunca pensou que precisava aprender, do que você saber que não sabe trocar um pneu e não ligar pra isso. Porque uma coisa é o cego, que não sabe o que está à sua volta. Outra coisa é o cego que não quer ver. Mandou R$5. Aquele cara que sabe das suas fragilidades e não faz nada para mudá-las. Esse cara, pra mim, ele beira o mau caratismo. Porque pensa comigo, cara, se hoje você é um cara que não tem como proteger a sua família, você sabe que você tá sob esse risco, sua família vive uma situação Guilherme difícil, Fraga você nunca mandou encheu R$5. pra trocar Aqui está o link. Reaja, por favor. Já vejo já, irmão. Caraca, isso pra mim beira o mau caratismo, é impressionante, porque é muita irresponsabilidade, é muita inconsequência com o seu papel de defensor da sua família. Ou que seja, vamos sair da parte da defesa, que isso sempre dá treta, né? Pô, cara, se você sabe que um dia o pneu do seu carro pode furar, e você nunca sequer se prestou a aprender como trocar um pneu de carro, você está se colocando sob risco de besta. Se você
mora numa casa Super burrão, e mandou depende o 5 tempo reais. todo da água da rua. Você tem espaço para colocar mais caixa d'água na sua casa, nunca ligou para isso. Você nunca ligou para ter um pouco mais do que isso. Eu realmente fico me perguntando. Champica será Pequena sujeira? mandou 5 Ou reais. será Fala. um completo desleixo pela sua vida e pela vida daqueles que estão responsáveis Cadê o piroca sobre suas africano do asas? Bitcoin? Vai Eu saber. realmente fico me perguntando como alguém consegue viver assim, como alguém consegue aceitar que é fraco. Porque fracos todos nós somos, tá? Entenda que, como eu disse, eu sou fraco, eu tenho inúmeros problemas e eu nunca vou ser um cara capaz de lidar com tudo na minha vida. Mas entender que eu sou fraco e lutar para melhorar é uma coisa. Entender que eu sou fraco e aceitar a fraqueza, santo Deus, eu não sei como alguém consegue entender a vida dessa forma. E essas pessoas que se negam a aprimorarem-se como seres, elas estão tão descoladas da realidade porque elas vivem num... A questão é que muita gente aceita ser fraco e gosta de ser fraco justamente porque nunca foi estimulado o contrário, né? Nunca teve um pai ou uma mãe que fizesse o moleque lá e resolver problema, né? Aprender a se virar. Falta estímulo. A criação hoje em dia da molecada tá toda errada. Um mundo de fadas, né? Pensa comigo. O cara que sabe que ele mora num país violento e nunca nem se Cheira preocupou em Cozinho aprender a mandou trocar um 5 soco, reais. ele Salve, professor. torce para que ele nunca se envolva numa briga. Já Um toma salve. essa. O cara que mora no Brasil e tem uma casa e nunca sequer comprou uma chave de fenda, ele sabe que hora ou outra ele vai precisar arrumar alguma coisa em casa e ele não liga e está disposto a ter prejuízo financeiro para chamar alguém com uma chave de fenda para arrumar as coisas para ele. Assim, isso não entra na minha cabeça, cara. Realmente, assim, eu entendo que na sociedade atual existe um estímulo para olhar de uma forma negativa essas pessoas, né? Pessoas que estão mais, entre aspas, dentro da matrix, elas vão olhar pra esse discurso e falar, "Como assim, dormir com uma arma do lado da cama, com grade de câmera? Nossa, você mora num lugar super noia." Entenda que essa definição voltar algum tempinho atrás, e, por exemplo, os meus pais, os meus avós faziam compras mensais para casa. Ou seja, a gente tinha mais... Tá bom também. A papo. Deixe seu like se você gostou do vídeo e assista os próximos vídeos recomendados que está aparecendo na sua tela.